A natureza com dores de parto. No princípio, a criação era harmoniosa, um reflexo da glória do Criador. Mas, com a entrada do pecado, a terra começou a gemer. A Bíblia, em Romanos 8:22, nos diz que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E entre os clamores mais intensos desse gemido estão os terremotos, as vibrações profundas que rasgam a crosta terrestre, sinais visíveis de um mundo em desequilíbrio, de uma natureza que, segundo as Escrituras, responde ao juízo divino e à rebelião da humanidade. Os terremotos não são apenas eventos geológicos, explicados pela ciência como choque causado pelas placas tectônicas. Para os olhos da fé, eles carregam um significado muito maior. Em Mateus 24, versículos 7 e 8, Jesus o chama de o princípio das dores, um prenúncio dos últimos dias, um aviso de que o tempo do fim se aproxima. Não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça. Necessário, Jesus assim disse. Uma palavra que responde a um propósito divino, como se cada tremor fosse um toque de trombeta chamando a humanidade à reflexão. Por que os terremotos? Isaías 29:6 proclama: o Senhor dos exércitos virá com trovões, terremoto e estrondoso ruído, com tempestade, furacão e chamas de um fogo devorador. Aqui os terremotos são descritos como instrumentos de Deus, castigos enviados em resposta ao pecado. A idolatria, a feitiçaria, a maldade contra os inocentes, que Deus está irado no seu trono e acaba respondendo através desse conflito que vai transcendindo o plano físico e acaba se desenrolando no reino espiritual, onde os anjos, guardiões da ordem natural, obedecem às ordens do Altíssimo. A criação, em sua agonia, torna-se um palco para essa justiça divina. Os terremotos não são eventos isolados, eles fazem parte de um cenário maior, um desequilíbrio que se alastra pelo planeta. A natureza geme em uníssono, furacões, quedas de asteroides, cometas, enquanto o cosmos reflete a turbulência espiritual. É como se a Terra, exausta de carregar o peso do pecado humano, clamasse por redenção. E Deus, em sua soberania, usa esses sinais para despertar o coração dos homens. Entre os servos de Deus que ouviram esse clamor estava o pastor David Wilkerson, um pastor norte-americano cuja voz profética ressoou no século XX. Em visões impactantes, ele viu uma crise mundial envolvendo a natureza, terremotos devastadores nos Estados Unidos, uma provisão alimentar global esgotada, uma confusão econômica que arrastaria nações inteiras no caos. Wilkerson não apenas viu destruição, ele viu o propósito por trás dela. Deus está chamando o seu povo ao arrependimento e à preparação para que sejam santos para a sua vinda. Ele dizia: preparem suas famílias, preparem a igreja para os dias de dor que virão. Esses dias de dor, conforme a escatologia cristã, ela ensina, pavimentam um caminho para um evento ainda mais sombrio, que é a ascensão do anticristo. Em meio ao colapso global, surgirão promessas de paz e segurança, oferecendo soluções para o caos, que os sinais como os terremotos serão instaurados. Mas essa paz será uma ilusão, uma armadilha para os despreparados. E é por isso que os sinais do princípio das dores não podem ser ignorados. Eles são um alerta, um chamado urgente para que a igreja, que é o corpo de Cristo na terra, retome o seu destino profético. Pregar o evangelho a toda criatura, preparando o mundo para o retorno do Rei. A conexão entre os eventos naturais e a igreja é inegável. Desde que Jesus foi instituído como fundamento do reino dos céus na terra, tudo o que acontece com ela reverbera no mundo. Os terremotos, as tempestades, os desastres cósmicos, todos esses sinais também são, em parte, reflexos do estado espiritual da igreja. Quando ela se afasta da sua missão, a criação geme mais alta. Leia isso em Romanos 8, versículos 19 a 22 e comprova o que eu estou dizendo. E quando a igreja se alinha
aos propósitos de Deus, como vemos em Atos capítulo 16, versículos 25 a 31, até os terremotos podem abrir prisões e trazer salvação. Assim, enquanto os sismógrafos registram tremores e os cientistas buscam respostas, a palavra de Deus permanece com a maior profecia sobre esses eventos. Ela nos convida a olhar além das placas tectônicas, além das forças da natureza, e enxergar o plano eterno de um Deus que, mesmo em meio ao juízo, oferece redenção. Os terremotos são apenas o começo. O fim, porém, está nas mãos daquele que disse: eis que venho sem demora. Por isso, faça a obra de Deus, pregue a palavra. O mundo está em busca de respostas e somente a igreja pode respondê-lo. As pessoas precisam saber, através de você, que a única salvação que este mundo pode ter é em Jesus. E eu quero terminar esse vídeo dizendo as palavras de Jesus em Apocalipse 22, 12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo o que tiver feito.